Há salmos na Bíblia que não foram escritos apenas para serem lidos. Eles foram codificados para ocultar poderes espirituais. A prova disso está na vida de Davi, o maior salmista da história. Um homem que matou um leão com as próprias mãos e derrotou Golias, o gigante que aterrorizava o exército de Israel. Mas como um simples pastor conseguiu fazer isso? Aqui vem a resposta. Ele ativou o mundo espiritual a seu pôs, quando certas palavras são ativadas. Através de um conhecimento antigo, algo se move no invisível. Um portal espiritual se abre e uma força viva começa a fluir. Ela ergue muralhas de proteção ao seu redor, atraindo prosperidade onde antes havia escassez, rompendo cadeias e armadilhas que o inimigo lança no caminho, e desperta dons espirituais que abalam o inferno. Cada salmo é uma chave, e juntas elas abrem uma porta. Mas poucos sabem o que acontece quando o último desses salmos é pronunciado. Fique até o final, e você compreenderá por que esses versículos ainda movem o céu a seu favor. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal agora mesmo. Pois aqui vai o primeiro salmo poderoso. Entre todas as chaves, há uma que pulsa como um coração antigo, o Salmo 91. Ele não é apenas um texto, é um abrigo disfarçado de palavras. Cada verso é um muro de calma erguido contra o medo, um lembrete do que existe dentro de você, um território onde a presença de Deus habita. Ler o Salmo 91 é muito mais do que meditar na palavra. Muitos não sabem que nossa alma se perturba e começa a ficar com medo desse mundo. E Davi sabia disso e escreveu no Salmo 42, versículo 11. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E a resposta a essa angústia da alma está no primeiro versículo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Quando essa frase atravessa o ar, a alma é renovada e erguida dentro de nós. E toda a depressão cai por terra. E não é só isso. É como se o tempo diminuísse a velocidade e por um instante o mundo ficasse em silêncio para ouvir junto essa repetição de poder. O coração marca o ritmo dessas palavras. Cada batida é uma martelada erguendo muralhas invisíveis ao redor da alma. Não é mágica, é memória ancestral. O corpo entende antes da razão. A respiração fica mais funda, o medo perde nome e a confiança ocupa o espaço. É o instante em que dopamina e fé se encontram, o cérebro se ilumina, o sangue desacelera e a alma reconhece o abrigo. O Salmo 91 não constrói muros, ele desperta presença. E presença é o verdadeiro escudo, o estado químico e espiritual onde a calma se torna força, e a força, proteção. Para dar corpo a essa presença, existem 3 gestos simbólicos, simples, repetíveis e profundamente humanos, que muitas tradições chamam de práticas de fortalecimento da alma. Tomadas como metáforas, elas ajudam o coração a mudar de frequência e a mente a manter clareza. A primeira prática poderosa do Salmo 91 é para se livrar do laço do passarinheiro e escapar dos perigos que rondam quando você está na rua, no trabalho ou em lugares carregados. Estou falando da repetição tripla. Antes de sair de casa, pronuncie o Salmo 91 mentalmente ou em voz baixa 3 vezes, lembrando-se de que a pronúncia precisa ser devagar e consciente. Não é um mantra ou uma simples reza de proteção. É uma afirmação viva que invoca o poder do Espírito Santo de Deus para fortalecer e proteger sua alma enquanto você está longe do lar. Essa repetição do Salmo manifesta o esconderijo do Altíssimo ao seu redor. A repetição tripla funciona como um revestimento interno de poder, uma couraça espiritual invisível que acompanha seus passos. O segundo gesto é a escrita do Salmo. Pegue uma folha limpa e transcreva com calma o Salmo 91. Coloque essa cópia dentro da sua carteira ou bolsa. Esse gesto aumenta seu discernimento espiritual, permitindo que você enxergue com clareza pessoas invejosas e manipuladoras ao seu redor. Escrever torna visceral aquilo que antes estava apenas no pensamento. Ao traçar as letras, você registra uma intenção e cria um lembrete físico, algo que pode ficar perto da porta, na carteira ou na bolsa. Esse papel não é um talismã,
mas um lembrete tangível de que você possui discernimento espiritual apurado, capaz de antecipar as setas que voam de dia. Assim, o Salmo 91 se transforma no seu escudo e broquel. O terceiro gesto é a audição noturna, a prática de deixar que a voz do Salmo acompanhe a descida da alma para o sono. Essa prática prepara o repouso do espírito durante a noite, fazendo com que, ao acordar, você tenha mais disposição, paz e ânimo para vencer mais um dia de vida. No silêncio entre as frases, o corpo relaxa. Na cadência das sílabas, muitos encontram alívio para o ruído mental que impede o descanso. Esses 3 gestos são temperos da presença: repetição para foco, escrita para ancoragem, audição para descanso. Tomados como práticas simbólicas, funcionam como ferramentas espirituais que ajudam a reduzir o efeito paralisante do medo da alma. Se o Salmo 91 ressoou em você, compartilhe nos comentários o que essa passagem despertou em sua mente. Escreva uma memória, um medo ou uma esperança que habita o seu coração. Aqui, cada palavra escrita recebe orações e boas vibrações da nossa equipe de intercessão. E agora que o Salmo 91 te protegeu, o próximo Salmo te fortalecerá. Salmo 27. A coragem que nasce dentro do refúgio. O Salmo 91 nos ensina a habitar no esconderijo do Altíssimo. Mas há momentos em que Deus não te chama para se esconder. Ele te chama para enfrentar. É nesse ponto que surge o Salmo 27, a canção da coragem. A canção dos que tremem, mas não recuam. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essas palavras nasceram do mesmo Davi que enfrentou o leão no campo e o gigante no vale. Mas antes da espada, antes da pedra, antes do rugido, veio o medo. Sim, o medo veio primeiro. E ainda assim, ele ficou de pé. Não porque era forte, mas porque aprendeu a transformar o medo em direção e o tremor das mãos em oração. A coragem do Salmo 27 não é ausência de medo, é o milagre de continuar, mesmo tremendo. É olhar o que assusta e dizer: não estou só. O Senhor é a força da minha vida. Davi não venceu Golias apenas com uma pedra. Venceu com convicção. E essa convicção nasce quando você fala com sua alma antes que o mundo fale com você. É por isso que o Salmo 27 tem um poder diferente. Ele precisa ser lido antes de dormir e logo ao acordar. Antes de dormir, porque a noite é o terreno das dúvidas, e logo ao acordar, porque o amanhecer é o campo das decisões. Ao ler o Salmo 27 antes de fechar os olhos, você acalma o medo que se esconde na mente. Ao lê-lo, ao acordar, você desperta a coragem que dormia no coração. É uma prática simbólica, uma conversa com o próprio Espírito, lembrando-o de que o medo não tem domínio sobre quem já habita na luz. Davi tinha o mesmo sangue, o mesmo coração que você. Ele só aprendeu a ouvir a voz certa no momento errado. E essa voz dizia: levanta-te, porque a coragem não é o contrário do medo, é o movimento da fé dentro dele. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é a força da minha vida. Essas palavras ativam a fé e fazem o eco continuar. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja lutando em silêncio. Você pode ser a luz que reacende outra alma. O Salmo 91 te ensinou a se proteger. O Salmo 27 te ensina a lutar. Mas há um terceiro segredo. Um salmo que revela o propósito da vitória. Depois que o medo se curva à fé, o coração aprende outra lição, a de descansar. O guerreiro que enfrentou leões e gigantes agora abaixa a espada, olha o horizonte e descobre que há força no repouso. É a voz de Davi no Salmo 23, a canção da confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras não falam de abundância exterior, mas de suficiência interior. É o instante em que a alma respira, depois da batalha, e sente que está segura. O mesmo Davi que caiu e se levantou, que correu pelos vales fugindo do perigo, agora canta sobre paz. Ele aprendeu que não é preciso entender o caminho quando se confia em quem guia. E é nessa entrega que a alma encontra descanso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando essas palavras entram pelos ouvidos, o cérebro desliga os sinais de alerta.
A frequência cardíaca diminui, a respiração se aprofundar e o corpo libera a química da paz. É a ocitocina se espalhando como um perfume interno, lembrando ao coração que ele não precisa lutar todas as guerras de uma vez. O mecanismo único do Salmo 23 é simples. Lê-lo antes de dormir e logo ao acordar. À noite, as palavras fecham as janelas do dia e ensinam o espírito a soltar o peso do controle. De manhã, elas abrem as cortinas do novo dia, lembrando que a provisão não terminou. É um diálogo com o pastor invisível. À noite, agradecer, de manhã, confiar. Davi sabia disso. Por isso cantava: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Cada verso é um fio de luz que liga a mente à paz. E quando o espírito descansa, até as decisões difíceis ficam mais claras. Mesmo que você ande por vales escuros, o Salmo 23 te lembra: a sombra não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele ensina a ver a luz. Quando você ler essas palavras antes de fechar os olhos, sinta a voz dizendo dentro de você: não temas, porque eu estou contigo. E ao acordar, recomece com elas. A fé não é uma corrida, é um ritmo de passos guiados. Se essas palavras trouxeram paz ao seu coração, deixe um comentário dizendo: o Senhor é meu pastor. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que não está sozinho no caminho. O Salmo 91 te protegeu. O Salmo 27 te fortaleceu. E agora, o Salmo 23 te ensina a descansar. Mas ainda há algo além do descanso. Algo que move os céus e transforma a espera em fé viva. Depois de lutar e vencer, de se proteger e descansar, chega um momento em que tudo parece parado. Nem batalha, nem descanso. Apenas silêncio. É nesse território invisível que o Salmo 40 nasce. Davi escreve: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas até esse inclinou-se chegar. Houve dias em que o céu parecia mudo, dias em que orar doía mais do que o silêncio. E é exatamente aí que a fé amadurece, no intervalo entre o pedido e a resposta. Davi conhecia a angústia da espera. Ele foi ungido rei, mas precisou esperar anos para sentar no trono. Foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas enfrentou fugas, desertos e traições. E mesmo assim, continuou escrevendo. O Salmo 40 não é o canto de quem já venceu. É o canto de quem ainda acredita, mesmo sem entender o tempo. O tempo da espera não é vazio, é laboratório. É ali que o Espírito forja paciência, purifica intenções e ensina a distinguir voz de eco. A espera é o campo onde a fé cresce em silêncio, e há um mecanismo simbólico que ajuda o coração a se lembrar disso. Ler o Salmo 40 durante a madrugada. Quando a casa dorme, o mundo desacelera e só a alma permanece desperta. É nesse instante que o versículo ecoa diferente. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Porque a madrugada tem um segredo. É o ponto em que a noite se curva à luz. É o lugar entre o desespero e o recomeço. E o Salmo 40 é a voz que atravessa essa fronteira. Quando você lê essas palavras na quietude da noite, o cérebro reduz o ritmo, o coração sincroniza e o corpo libera serotonina, a química da confiança. O medo não desaparece, mas se transforma em paciência viva. E é nesse instante que Deus se inclina. Não para mudar o tempo, mas para mudar você dentro do tempo. Se você está esperando uma resposta, escreva nos comentários. Mesmo em silêncio, eu confio. Essas palavras ativam a fé no invisível e fazem o eco subir. O Salmo 23 te ensinou a descansar. O Salmo 40 te ensina a esperar. Mas há um próximo passo. Quando a resposta vem, ela não chega vazia. Ela traz purificação e recomeço. Depois da espera, vem o espelho. Não aquele que mostra o rosto, mas o que revela o coração. É aí que Davi se vê por inteiro e percebe. Não são os gigantes do lado de fora que mais o ferem. São os que crescem por dentro. O Salmo 51 nasce desse encontro. O herói agora se ajoelha. O rei se reconhece servo. E com a voz trêmula, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias.
O Salmo 51 é o código da purificação. Não há luta mais difícil que aquela travada contra a própria culpa. Mas Davi descobre um segredo. Arrependimento não é fraqueza, é fogo. O fogo que queima as máscaras, mas preserva o ouro. O cérebro sente esse processo como um contraste químico. Um pouco de cortisol traz o peso da consciência. Em seguida, a dopamina da descoberta abre espaço para a ocitocina, o alívio do perdão. É a neuroquímica da rendição. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cada vez que essas palavras são ditas, a mente entende que errar não é o fim, mas o ponto de recomeço. A culpa se dissolve na serotonina do perdão. A alma sente alívio. O mecanismo simbólico deste salmo é a autoavaliação consciente. Ler o Salmo 51 em voz baixa ao final do dia, de olhos fechados, e deixar que cada verso nomeie o peso que ainda resta. Não para reviver a culpa, mas para transformá-la em aprendizado. À medida que as palavras fluem, o sistema nervoso reprograma o estado de alerta para descanso. É o momento em que o fogo se torna luz. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando a culpa é lavada, surge o silêncio da paz. É aí que a serotonina se eleva e o cérebro entende. O erro não foi sentença, foi aula. E o espírito renovado volta a ver beleza no amanhã. Se o Salmo 51 falou com você, escreva nos comentários: cria em mim um coração puro. Essas palavras são um ato de recomeço. E compartilhe este vídeo com quem carrega culpas antigas, porque todo coração culpado só precisa de uma coisa: esperança para recomeçar. O Salmo 40 te ensinou a esperar. O Salmo 51 te ensina a recomeçar. E no próximo, o Salmo 121, vamos subir os olhos para os montes e descobrir de onde vem o socorro. Depois do perdão, vem o horizonte. A alma lavada ergue os olhos e percebe que o mundo continua vasto e que há um novo caminho à frente. O corpo já não carrega o peso. O coração não ecoa a culpa. Há espaço para olhar para cima. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O Salmo 121 é o cântico da retomada. É o primeiro passo depois do recomeço. Aqui, Davi não está se escondendo, nem lutando, nem chorando. Está caminhando, e caminhando com confiança. O segredo desse salmo está na direção do olhar. Ele começa em pergunta e termina em certeza. O mesmo movimento que o corpo faz quando decide respirar mais fundo. Sobe o ar, abre o peito e a mente se expande. É o instante em que a dopamina da curiosidade encontra a serotonina da esperança. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Essas palavras realinham o foco. O socorro não está em correr mais, mas em subir o olhar. É uma inversão do impulso natural, sair da preocupação e voltar à confiança. E quando isso acontece, o sistema inteiro se reorganiza. A respiração desacelera, o sangue se equilibra, a calma retorna. O mecanismo simbólico deste salmo é simples e poderoso. Ler o Salmo 121 em voz alta ao sair de casa. Antes de abrir a porta, antes de encarar o mundo, repita o versículo inicial e respire. Não como proteção, mas como alinhamento. É uma conversa rápida entre o espírito e o horizonte. Eu não subo sozinho. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Davi acreditava que nenhuma estrada era longa demais quando o olhar permanecia no alto. Essa confiança cria dentro de nós uma âncora leve. O corpo segue em movimento, mas a mente repousa no propósito. A neuroquímica desse instante é de equilíbrio, serotonina estabilizando o humor, ocitocina trazendo pertencimento, dopamina mantendo o foco. É o corpo traduzindo em química o que a fé traduz em paz. Se essas palavras tocaram o seu coração, escreva nos comentários: o meu socorro vem do Senhor. Deixe que cada letra seja um passo rumo à confiança e compartilhe este vídeo com alguém que está cansado. Porque às vezes o simples ato de levantar o olhar já é o começo do milagre. O Salmo 91 te ensinou a proteger. O Salmo 27, a coragem. O Salmo 23, a descansar. O Salmo 40, a esperar. O Salmo 51, a recomeçar. E o Salmo 121 te lembra:
Seguir em frente é honrar tudo o que vive em você. Depois de subir os olhos aos montes, de lutar, esperar e recomeçar, o coração descobre a última lição, a de descansar no propósito. O Salmo 127 é a canção do repouso consciente. Não fala de parar, fala de confiar, de entender que o esforço tem limite, mas a graça não. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essas palavras são o eco final da jornada. Elas lembram que a vida não é apenas sobre fazer, mas sobre fluir com o tempo de Deus. Davi, o mesmo que enfrentou o leão, o gigante e os desertos, termina sua sabedoria dizendo: o verdadeiro poder é o descanso na confiança. A alma inquieta sempre quer controlar o resultado. Mas o Salmo 127 ensina que o propósito não é empurrar portas, é aprender a repousar naquilo que já está sendo construído por mãos invisíveis. É aqui que nasce o mecanismo simbólico deste salmo. Ler o Salmo 127 ao final do dia de trabalho, antes de dormir. Não para pedir mais força, mas para agradecer pelo que foi possível hoje. Agradecer é um tipo de oração que encerra o ciclo e prepara o coração para o novo amanhecer. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Enquanto o corpo descansa, o espírito trabalha em silêncio. É o descanso fértil, o repouso que gera frutos. A neurociência chamaria de estado alfa. Davi chamaria de fé. Em ambos os nomes, é o mesmo fenômeno, a paz que cria. Ao recitar o Salmo 127, o corpo libera serotonina, a química da satisfação, e a mente se reorganiza. O cansaço se transforma em gratidão e a gratidão em propósito. Você não está parado, está sendo preparado. Se essa mensagem trouxe calma e sentido à sua alma, inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco. Aqui, cada palavra é um lembrete de que há propósito no seu tempo e luz no seu caminho. E se o Salmo 127 falou com você, compartilhe esta mensagem nas suas redes sociais. Espalhe essa semente de paz, porque talvez alguém, neste exato momento, precise se lembrar de descansar em Deus. O Salmo 91 te ensinou a se proteger, o Salmo 27 a ser corajoso, o Salmo 23 a descansar, o Salmo 40 a esperar, o Salmo 51 a recomeçar, o Salmo 121 a confiar e o Salmo 127 te ensina a viver com leveza, sabendo que o céu trabalha enquanto você dorme.